lá no Olímpio Catão. Esse prédio era um ginásio, grupo escolar ginásio, público também. Fizeram a odontologia lá. A faculdade era bem pequena, né? Não era o Unesp, era FFOSJC, Faculdade de Farmácia e Odontologia de São José dos Campos. Eu entrei. Quando eu me formei no ano que virou FOSJC e Unesp, né? Era terra, tudo aqui é terra, né? Da rua Paraibuna, que era terra até Maribá. Francisco Longo aqui não tinha Francisco Longo. Aqui tudo antes da Teodonto aqui era uma fazenda, terreno. Tinha vaca, cavalo. O Estado doou esse terreno, ele doou daqui até a Dutra, para se fazer a odontologia. Era muito grande para você tomar conta, um matagal. Você já pensou, o cara tinha aqui um matagal para lá e queria fazer com aquele mato? Esse prédio é novo, esse que tem as salas de aula aqui, a parte de saúde, aquilo ali tudo é novo. Essa regiãozinha, então o centro de São José dos Campos é muito nostálgico, sabe? Tudo que tem aqui perto, porque afinal de contas, mesmo tendo carro ali, os universitários você anda muito a pé, então essa região aqui a gente conhece praticamente com a palma da mão, sabe? Todas as ruazinhas, o lugar que tinha festa aqui, e a gente vai conhecendo os vários restaurantes que tem por perto, e todas as padarias, e todas as farmácias, e todos os cantinhos, e anda, e o parque, vai, e tem esse que tem o Santos Dumont, e tem o Centina Aranha, que essa região é muito acolhedora, eu lembro que é acolhedora, eu acho que era acolhedora a palavra, é acolhedor você tá aqui, sabe? Sempre tinha alguma coisa para você fazer, e as padarias que todo mundo vai, aquele ponto de encontro, sabe? Você vai sempre encontrar alguém da faculdade aqui nesse meio do caminho, então isso foi bem gostoso, assim, realmente, assim, o centro é nostálgico, sempre que eu passo por aqui eu lembro da faculdade. Sobre a engenharia ambiental, olha, eu acho que as pessoas não sabiam e as pessoas ainda não sabem, é muito comum ainda em alguma conversa, eu fiz engenharia ambiental em São José dos Campos, aonde? Na Unesp. Unesp de São José dos Campos? Acho que já tem 10 anos que tem engenharia ambiental aqui. Eu acabei vindo para São José dos Campos para participar da implantação do curso de engenharia ambiental. O diretor na época, que era o professor Pavanelli, ele estava com o projeto em mãos, então ele passou para a gente a tarefa de fazer a implantação. Foi diferente, né? Foi extremamente diferente porque o trabalho que a gente estava acostumado a fazer era sempre interagir com professores que já estavam. Quando a gente chegou aqui, eu e o professor Silvio, a gente resolveu dividir as tarefas. Então ele ficou encarregado de cuidar desse aspecto da implantação. Então ele foi o primeiro coordenador de curso e ele ficou na coordenação durante um bom tempo. E eu fiquei na chefia de departamento inicialmente, que era a parte de organizar os concursos, né, de selecionar professores, de ir atrás dos professores que iam fazer parte das bancas desses concursos. Então a gente começou com contratação de 4 docentes, o departamento inicialmente eram 2, aí de 2 passamos a ser 4, depois 6, para dar conta do primeiro e do segundo semestre da implantação. Quando a gente chegou aqui, a gente não tinha sala, esse espaço não existia, o espaço da engenharia ambiental, na verdade, se reduzia à divisão da sala de recursos humanos da universidade, do que era então a Faculdade de Odontologia. Não tínhamos nosso prédio, não tínhamos espaço nosso, então no primeiro ano ficamos na odontologia, usamos uma sala de aula na odontologia, tinha uma sala que destinaram aos professores daquele que estavam lá contratados para esse curso, usaram também laboratório daqui, da odontologia, e a maioria das aulas era nessa única sala de aula. No final de 2013 nós fomos para o Parque Tecnológico e transferidos para lá. E lá também tinham 2 salas de aula, eram poucos laboratórios não tinham equipamento. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, mas era feita com muito esmero.
aqui é uma clínica da graduação, é a clínica do 5º ano vespertino. Os alunos fazem atendimento de pacientes. 30 pacientes, pelo menos 30. A minha inscrição aqui, acho que é de número 447, de canal, dentística, né? Implante, agora vou fazer outro implante. E os alunos, eles, como se diz assim, eles cuidam bem da gente, os professores, né? Eles são muito educados. Minha irmã fez tratamento aqui, meus filhos, como falei, já fizeram. Tenho uma amiga que faz tratamento aqui. Eu conhecia São José à distância. Quando eu vim para cá, começou aquela maratona, né? Eu morei 2 meses em um hotel, né? Inclusive conversando com pessoas que já tinham tido experiências aqui, de que é uma cidade muito boa para se viver. É uma cidade muito rica, inclusive também do ponto de vista cultural, né? É um caldeirão, porque esse potencial econômico que ela tem atrai pessoas dos mais diferentes pontos do país e até do exterior. E eu sendo daqui, cara, acho que assim, primeira coisa é que os churrascos eram na minha casa. Foi bom, sabe? E no começo eu levei a galera para conhecer os principais pontos, né? Na cidade. Teve aquela dúvida que a galera quando chegou, tem que morar perto do parque tecnológico. Não sei o que. Eu falei, não, gente, não é perto do parque tecnológico, sabe? Porque facilidades mesmo, né? Você vai dividir apartamento, geralmente, como é? Tipo, é pra cá, né? Não tem apartamento pra lá. O que eu senti, realmente, assim, quando eu vim, eu tava aqui segura, né? Tinha o meu irmão, morei com ele há algum tempo, mas depois eu vim pro centro. E eu morei em 4 apartamentos, eu acho que aqui no centro. Coisas, aluno geralmente não tem carro, ou os que tem são poucos, então precisa deslocar a pé e tal. Então eu fui fazendo esse processo de ambientação também, ajudei com alguns, né, os que a gente foi fazendo amizade primeiro ali. Então foi mais ou menos assim que se deu. E foi muito bom, assim, gostava de ser daqui. Eu fiz doutorado em matemática computacional lá em Recife, na UFPE, eu sou de lá. E daí, após o doutorado, eu vim participar de uma bolsa de pesquisa aqui no INPE. Eu fiquei bolsista 4 anos, daí abri um concurso aqui na Unesp. Tinha acabado de abrir o curso de Engenharia Ambiental. Eu fui a segunda contratada do curso, professora, peguei a primeira turma desde o início. Então, realmente é um espaço que acaba tendo essa cultura, essa riqueza cultural que promove também muitos eventos, muitas oportunidades. Então você convive muito com cariocas, com mineiros, né? Com o pessoal da região norte, nordeste. A bateria é dividida em 2 partes. Tem a parte de desafio, que ele é o mestre, e a parte de show, que eu sou a mestra. A gente entrou junto, desde o primeiro dia de aula até agora. Sim. É 24 horas junto. Na faculdade, na bateria, na clínica. E aí a parte de show é em festas. Nas festas da faculdade, formatura a gente toca, então teve a posse do diretor, né, a gente tocou também. Ele falou, a gente queria um negócio mais descontraído, não tão sério, porque o reitor vai estar aqui, não sei o quê. Mas e deu um resultado muito legal. Quando eu fui diretor, então principalmente a odontologia, nós ficamos naquela quadra murada e Hoje nós fizemos grandes avanços, né? Mas nós tivemos épocas que nós não tínhamos nem placa indicativa na cidade apontando o nosso campus. Ou seja, nós ficávamos naquele quadradinho, se julgando o rei da cocada preta e não interagia com a sociedade. O que eu quero dizer com isso?
Nós queremos o ensino em nível superior como uma coisa que você vai formar um indivíduo que tenha uma habilidade técnica. Tem que ser lá na sala de aula, tem que ensinar, tem que treinar, tem que fazer os exercícios e assim por diante. E vou criar com a extensão esse link com a sociedade. Você vai levar aquilo que você estudou para a sociedade e vai ver na sociedade aquilo que ela precisa. Porque nós vemos que as pessoas, né, a sociedade de um modo geral, cada vez mais concentrada no trabalho, cada vez mais dedicada ao entretenimento projetado, né, as mídias sociais, etc. A gente acaba vivendo numa sociedade do cansaço, uma sociedade adoecida, né? Essa pesquisa que nós desenvolvemos e que demonstrou a partir de quando tinham, né, maior frequência de contato com a natureza, chegavam a ter de 3 a 5 vezes menor proporção de ocorrência de sintomas de estresse, ansiedade e depressão. As ações de extensão, via recursos acadêmicos, se você tenha um público-alvo, você estabeleça indicadores que permitam monitorar os resultados alcançados. E daí você responde através da pesquisa essas dúvidas que existem na sociedade, utilizando então as habilidades que você aprendeu, conquistou no ensino. E, lógico, quanto mais você conseguir fazer isso, você consegue ampliar essa atuação da universidade para com a sociedade. Então, eu comecei com projetos de extensão na área de alimentação, para trazer uma alimentação consciente. Eu atuei com esse projeto em algumas escolas, Casa do Idoso, aqui em São José dos Campos. O meu primeiro projeto que eu desenvolvi aqui foi junto ao Preveste, que é um cursinho pré-vestibular para alunos, né, com baixa renda. E a gente fez um curso de apoio pedagógico a esses professores que na realidade são alunos. Grande parte dos professores do Preveste são os alunos. Depois eu participei do projeto Escola Sustentável e a gente trazia um conceito de sustentabilidade para as escolas. Então, primeiro ano, então, a coordenadora era a professora Fabiane Fiore. No primeiro ano trabalhamos com resíduos. Depois trabalhamos com consciência da água, do uso da água, né? O uso e reuso da água. E a partir de 2013 eu assumi um projeto, 2015, era o inverno na universidade, destinado a alunos do ensino médio. Então a gente traz a meninada durante uma semana de férias aqui para a faculdade, num curso de 40 horas para falar sobre ciência, desmistificar a ciência. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu ainda não sabia o que eu queria fazer no meu futuro. E aí eu estava no Facebook e eu vi um curso de férias para alunos do ensino médio de escola pública. Eu resolvi me inscrever, porque eu descobri que, tipo, ser dentista não era só mexer na boca, eu podia ser dentista pesquisador. Aí já chamou minha atenção. Fiquei tipo, nossa, acho que eu vou ser dentista, deve ser legal, né? Ser dentista pesquisador, que nem esse pessoal aqui. Aí, em dezembro, eu prestei a prova e eu passei. Aí, no outro ano, eu comecei a faculdade de odonto. De aula nos laboratórios de microscopia, anatomia, biologia celular, de cultura celular. É uma semana, assim, muito produtiva. E o curso, cada ano a procura é maior. Estou no 5º ano de odontologia da Unesp e acabei de ser aprovada no mestrado em prótese dentária aqui também. É um projeto que unia esporte, ciência e sociedade, chamado Projeto Cachoeiras. Muitas instituições envolvidas, INPE, o ERJ, a Universidade Federal de Juiz de Fora, o CEMADEM. E nesse projeto, remada e caiaque, todo o Rio Paraíba do Sul, em toda a sua extensão, durante 2 meses, cerca de 1.130 quilômetros, nós íamos fazer trabalho de educação ambiental com a população. Em geral, estudantes do ensino médio fundamental das escolas públicas. Nós fazíamos cartografia social com as pessoas que participavam da educação ambiental e nesses mapas que eles construíam o mapa, a relação deles com o rio através dos mapas. E nós temos também, né, um laboratório de práticas pedagógicas aqui no ICT, com professores, ambos os cursos, de vários departamentos, tanto da odonto, da clínica restauradora, os departamentos básicos, como da engenharia ambiental. Tem vários professores que estão com a gente para desenvolver projetos também na área pedagógica.
E foi muito bacana que esse ano a nossa proposta foi trabalhar com os alunos do primeiro ano para desenvolverem jogos pedagógicos para aplicar nas escolas. Fizeram de histologia, anatomia, microbiologia, foram 80 jogos. Nós tivemos uma comissão avaliativa, não só dos professores da disciplina, mas com o apoio do LAP. Então, vários professores, inclusive a engenharia ambiental, avaliou esses jogos também. Foram vários alunos de pós-graduação e da própria graduação de outros anos. E os melhores trabalhos nós levamos para a escola. Teve um dia na escola, a direção organizou o espaço e nós passamos a manhã jogando com os alunos. Então foi assim, uma experiência muito bacana. As professoras queriam que a gente deixasse os jogos na escola. Outras escolas já nos procuraram para que a gente leve também os jogos. Nós temos trabalhado com a comunidade aqui do próprio Parque Tecnológico, que são os trabalhadores que trabalham com alta tecnologia, para promover ações para que se desconectem um pouco desse ambiente digital, digitalizado e voltem a se reconectar com a natureza, né? E tudo isso tem reunido então um corpo de evidências que tem nos permitido dedicar a projetos que tragam benefícios reais para a sociedade, né? A pandemia foi bastante desafiadora. Foi horrível. Primeiro que nós achávamos que a pandemia ia durar 2 meses. Então, quando percebemos que não ia durar, tivemos que nos adaptar. Quando a gente é obrigado a organizar uma disciplina que a gente estava trabalhando presencialmente, né, a gente tem que fazer tudo isso de forma remota, assim, de antemão a gente já sabia que ia haver um prejuízo em termos de formação para os estudantes. Isso não tem como negar. E depois da pandemia também teve outra readaptação, quando foi o retorno, né? Então o pessoal que fez aula, 2 anos de pandemia, de aula online, quando chegou no 3º ano, muita gente teve dificuldade de se adaptar, porque a adaptação do início do curso na cidade não ocorreu no 3º ano, no retorno da pandemia, junto com as disciplinas que já não eram do ciclo básico. Nesse universo das reflexões inspiradas pela pandemia, né, a gente percebeu que precisava dar mais atenção para as nossas ações de acolhimento, porque a gente estava retornando para atividades presenciais depois de um longo período de isolamento social. Então, os alunos que costumavam entrar em modo piripaque depois de algum tempo, eles já chegavam em modo piripaque, né? Os alunos que passaram pelo ensino médio na pandemia e entraram na universidade depois, a faculdade em si já é mais exigente do que o ensino médio, então teve todo esse impacto para esses alunos que chegaram e tivemos muita preocupação com a evasão dos alunos, porque a evasão nos cursos de engenharia é sempre muito alta, assim, em todo lugar do mundo. Então pensamos em estratégias. A gente começou a trabalhar através de um estudo piloto com essas atividades que nós chamamos de banho de floresta, que é levar os alunos para atividades de imersão em ambientes naturais, como parques urbanos, né? Aqui no município e também fora. Implementamos a disciplina de pré-cálculo e em 2023 pegamos a turma do primeiro ano e aplicamos o piloto do projeto Banho de Floresta com os alunos do primeiro ano. E usando um protocolo aprovado por comitê de ética, né, e amplamente reconhecido e validado cientificamente, a gente teve, junto, em paralelo com essas ações, atividades de monitoramento por meio da aplicação destes parâmetros e indicadores, e a gente observou, pelas respostas, né, um estado emocional mais estável, mais ameno. Porque depois iríamos aplicar com o pessoal do Parque Tecnológico. Que, é claro, não acabou com a depressão, com a ansiedade, mas conseguiu trazer para patamares melhores. Então foi uma coisa muito maravilhosa, porque integrou os alunos, eles tiveram contato com a natureza, foi um processo de acolhimento com eles. O primeiro ano é que tem a maior evasão dos nossos alunos, com o pré-cálculo junto com o banho de floresta nessa turma. Nenhum aluno do primeiro ano desistiu do curso. Cara, acho que essas coisas que me seguraram na faculdade, assim, bem real, assim, eu acho que é muito a extensão e a pesquisa, enfim,
pelo menos para mim, pro meu perfil, assim, foram fundamentais, assim. Eu, durante o segundo ano, eu quis sair, né, da faculdade, mas para eu vivenciar outras coisas que não fosse a única, exclusivamente a sala de aula, eu procurei a extensão, participei de um projeto de extensão no começo. Então isso foi a primeira coisa, e o processo foi muito bom, assim, acho que sempre o que importa disso tudo é o processo, né? Porque esse processo que você aprende, se transforma, enfim. A Unesp, quando começou, o foco maior, aqui no nosso campus, especialmente falando, era a formação do profissional, era a graduação, era a formação do cirurgião dentista. Na realidade, houve uma época, a universidade faz umas coisas diferentes, né? A parte de clínica, esse pessoal tinha. Então tinha um pessoal muito habilidoso e ensinavam muito bem a parte clínica, que você tinha que passar, treinar a habilidade dos alunos. Tanto que os nossos professores na ocasião, eu acho que pouquíssimos tinham nem mestrado. Eram cirurgiões dentistas, especialistas naquela área de conhecimento e que vinham nos ensinar. Era mais ou menos assim que funcionava. Eu me formei, né? Fiquei vindo aqui como estagiário, fiz o estágio 10 anos. Eu cheguei para o Dr. João e falei: Dr. João, estou há 10 anos aqui, eu vou parar, vou cuidar do meu consultório, eu preciso cuidar do meu consultório. Já estava trabalhando com ele em São Paulo, eu preciso cuidar do meu consultório. Não, você vai abrir um concurso aí, você vai fazer o concurso. Passei, né? Com o passar dos anos, houve toda uma mudança, né? A pesquisa foi incorporada, especialmente nas instituições públicas, como algo extremamente importante. Eu acho que faz parte da instituição hoje, é um dos tripés fortes dentro da instituição de ensino, a pesquisa, porque a gente só vai crescer, evoluir e ter novos conhecimentos por meio de pesquisas científicas. Mas chegou uma época que a universidade não queria mais o auxiliar de ensino. Tinha que fazer mestrado e fazer um outro concurso. Aí eu fiz esse outro concurso. Então a Unesp, já há algum tempo, ela tem os programas de pós-graduação que são bem conceituados. Temos professores aqui de renome internacional, inclusive saiu recentemente uma lista dos maiores cientistas do mundo, e nós temos alguns aqui da Unesp de São José dos Campos, do curso de odontologia, do programa de pós-graduação aqui da Odonto. Então isso para a gente é muito gratificante, saber que a gente está aí também trazendo essa contribuição em termos de conhecimento, em termos de ciência mesmo. Em 2019, houve uma atualização das diretrizes curriculares nacionais da engenharia. O curso já acumulava algumas turmas formadas e, com a experiência e observação do que vinha ou não funcionando, chegou-se ao entendimento de que era o momento. Nós implantamos a chamada curricularização da extensão. 400 horas são de dedicação obrigatória dos alunos junto à comunidade. Outra foi a modernização do curso, né, diante do estudo de outras engenharias ao redor do mundo. Depois de muitos debates, muitas discussões, chegamos ao que nós acreditamos que hoje é o que melhor existe a nível de país e talvez a nível de mundo. Hoje nós temos uma grade curricular que aborda temas e proporciona conhecimentos teóricos e práticos no que há de mais urgente em termos de demanda da sociedade atual e futura, né? Então o curso hoje ele tem já essa preocupação incorporada, não apenas de formar profissionais que são mais humanos por conta da experiência com a extensão, mas profissionais que são mais saudáveis e felizes, né? Universidade, a gente não tem como, né, a gente desvincular o ensino, pesquisa e extensão hoje das universidades. E muitos alunos aqui têm trabalho feito com materiais alternativos hoje. No começo, nossa turma, vários aqui faziam pesquisa no CTA. Hoje tem um laboratório de materiais, tem até microscopia, teste, fadiga mecânica e térmica, fazia teste biológico aqui.
Tem a Terezinha Nogueira, foi livre docente, já aposentou faz tempo, e é da patologia. Então eu era da histologia, fazia trabalho de histologia, da patologia, da microbiologia. Eu fiz bastante iniciação científica, então no primeiro ano eu já fiz uma iniciação científica na área de microbiologia. Depois eu tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica no INPE, que foi uma experiência incrível, e eu lembro que nesse ano tinha mais 2 pessoas da minha turma fazendo a iniciação científica no INPE também. Era num projeto, a minha iniciação científica tinha uma parte de estudo de solo, mas era só um pedaço de um projeto bem grande, interno do INPE, da parte de ciências do solo, que era da Amazônia. Então eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia 3, 4 vezes, fui para Rondônia, foi espetacular assim, ter participado desse projeto. O que eu não cheguei a fazer, que eu acho que falta um pouco até de tempo, foi algum projeto de extensão. Desde quando eu ingressei aqui na faculdade, né, o meu foco a princípio era realmente a graduação, o ensino, mas eu já comecei a desenvolver alguns projetos de extensão. Eu tinha pavor, falava, não vou fazer iniciação científica de jeito nenhum, tal, não sei o quê. E eu fui fazer IC, fiz a primeira IC com o Adriano Reis, tratamento de água. E eu gostei muito e tal, fiz 1 ano, parei, sem bolsa. Aí passou 6 meses depois, ele me ligou e falou, João, consegui uma bolsa, quer fazer? Outra? 1 ano e meio, então na verdade deram 3 ICs, assim, porque eu emendei uma na outra. Essa aí virou um artigo depois até, junto com a Pri e o Adriano Reis. Eu fiz iniciação científica em microbiologia do primeiro até o 2º ano. Depois do 2º ano eu entrei na prótese. E eu fiz projeto de extensão com a professora Mariane no inverno na universidade. Eu faço parte da equipe organizadora desde quando eu entrei na faculdade. E eu também faço parte do projeto MEL, que é o Mais Que Enxergar e Ouvir, que é para cegos e surdos. A gente faz ação de divulgar sobre saúde bucal. Mas a pesquisa, né, a ciência, ela é algo que não é dogmático. Ciência não é dogma, porque pesquisa é questionamento. Você tem que ter curiosidade, saber, questionar, duvidar. Mesmo porque a ciência não é verdade absoluta. O que é uma verdade hoje, em função dos conhecimentos que nós temos hoje, à medida que novos conhecimentos vão sendo gerados, muitas vezes aquilo deixa de ser verdade, e é assim que cresce, é assim que a gente vai conseguindo realmente fazer mudanças na sociedade.